Mensagem Bíblica. O que lhe levaria a desistir de confiar no seu Criador? Perda de um emprego, a doença de um filho, morte do seu cônjuge, perda de algum bem. Nós estamos estudando a vida do grande servo de Deus pelo nome de Jó. Este homem foi um homem que a Bíblia diz que foi temente a Deus, um homem que se desviava do mal. E nós vemos na vida dele a realidade da existência de um grande inimigo de Deus, que é Satanás. Ele é um adversário, ele vive à procura de alguém para devorar. Muitas vezes ele usa as dificuldades que são comuns da vida e até, em alguns casos, dificuldades que são além do normal. Tal foi o caso de Jó. Satanás procurou destruí-lo, como nós vimos primeiramente, tirando os seus bens e, semelhantemente, tirando os seus filhos. Tudo isso num dia só. E a reação de Jó foi tristeza. O povo de Deus não se torna insensível às dificuldades que enfrentam, mas no meio de toda aquela tristeza veio a adoração sincera. Isso ele expressou quando ele reconheceu que todos nós nascemos sem nada. Quando morrer a gente não leva nada, e que a fonte do que temos, seja dos bens, seja de filhos, que estes vêm do Senhor. E tanto quando o Senhor dá, como quando o Senhor tira, o nome dele deve ser louvado. Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás é um adversário que não desiste facilmente. E ele ataca novamente no segundo capítulo, que é onde nós estamos estudando atualmente. Ele, num dia de prestação de contas com o seu Criador, dá a entender que o homem dá tudo o que tem para permanecer vivo. E Satanás agora obtém permissão do Senhor para atacar a Jó fisicamente. Deus deu essa permissão a Satanás para atacar a Jó com um limite: poupa-lhe a vida. Justamente Deus limitou a ele nisto, porque com certeza Satanás gostaria de destruí-lo, inclusive tirando-lhe a vida. Especialmente ele gostaria de tirar a vida de um servo de Deus que lhe era tão fiel. Mas a vida está nas mãos do Senhor, não nas de Satanás. Deus não deu a permissão de Satanás tirar-lhe a vida neste tempo. O resultado foi que Satanás feriu a Jó de tumores, desde os pés até a cabeça. Terminamos por aqui na última vez. Neste tempo, a mulher de Jó não aguentou mais e disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Nós dissemos que neste momento da grande dificuldade de um marido que era grande homem de Deus, certamente um excelente marido, e nesta hora ela fracassou. Ela julgou que seria melhor o marido morrer do que continuar vendo-o sofrendo do jeito que vinha sofrendo. Ela achou que Jó deveria provocar Deus a matá-lo por cometer algum pecado. Caberia muito bem a gente dizer aqui que eu creio que Satanás tinha obtido a permissão de tirar a vida dela, mas ele não o fez. Ele preferiu antes usar ela como um instrumento de provocar a incredulidade, a rebeldia contra o Senhor. Ele aproveitou-se dela a este fim. Mas vamos agora à nossa leitura. E hoje nós vamos pedir o irmão para ler Jó capítulo 2, versículos 7 a 13. Abra suas Bíblias e nos acompanhe nesta leitura. Jó capítulo 2, versículos 7 a 13. Acompanhe, portanto, a leitura do texto citado.
Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançaram pó do ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Muito obrigado. Agora nós queremos continuar observando o texto lido. Qual foi a resposta de Jó diante desta palavra da sua esposa? O texto bíblico diz: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Não é que normalmente se deve conversar com a esposa desta forma, mas nós vemos muito bem no livro de Provérbios que quando se fala de doido, louco ou tolo, não está falando da questão simplesmente mental. É uma questão de uma condição de rebeldia contra o Senhor. É doidice lutar contra e questionar aquele que nos deu vida e a sustenta. E por isso ele diz: falas como qualquer doida. Ele continua dizendo, então: temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Jó, aliás, está certo nisto, de que tanto o bem vem do Senhor, como o Senhor é quem permite a vinda de o mal para a vida dos seus servos. Vejo ele como dizendo: minha esposa, pense dos muitos anos em que Deus nos tem abençoado, os filhos, os bens, os amigos. Nós temos vivido muito bem por muitos anos. Como eu disse antes, creio que tivessem talvez uns 60 anos de idade. Mas agora, minha esposa, tem vindo um tempo mau. Toda essa morte, doença, morte dos filhos, dos servos, perda da saúde, o roubo dos bens e assim por diante, tudo isto é mal. Não é que o servo de Deus julga estas coisas como sendo indiferente ou até bons, mas o servo do Senhor reconhece que são maus, mas vieram debaixo da permissão do Senhor. E por isso este parágrafo termina também dizendo: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Mais uma vez, Deus deixa claro para a gente que este servo do Senhor foi fiel diante de toda esta crise, de toda esta dificuldade. Deve ser que passou algum tempo antes de ocorrer o que encontramos no próximo parágrafo, e é a vinda de 3 amigos de Jó para visitá-lo. Diz o texto, então: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Estes 3 amigos evidentemente moravam um tanto longe de Jó, vieram de regiões diferentes. Então, deve ser que passou algum tempo, primeiramente para ouvirem sobre a doença de Jó, e se vê até a severidade nisto que a notícia correu para longe. Aí deve ter levado algum tempo para se prepararem para ir visitá-lo. E de qualquer maneira, chegam lá a fim de consolá-lo. Nos textos, nos capítulos que seguem,
nós vamos encontrar algumas coisas que podemos aprender destes homens quanto à importância de como consolar alguém quando está sofrendo. Primeiramente, nós encontramos no versículo 12 algo bom que fizeram. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Uma coisa que fizeram que foi sábio foi visitar o amigo. A segunda coisa sábio que fizeram foi se manter calado. Às vezes a gente pensa diante de crises que a gente tem que falar. E se não sabemos o que dizer, é bom até visitar e não dizer nada. Foi assim que os 3 amigos reagiram primeiramente. É bom que a gente compreenda que o espaço de tempo que ficaram calados, 7 dias e 7 noites, não é pouco tempo. Passaram uma semana inteira sem dizer nada. Isto certamente é mais uma coisa dada por Deus para ajudar-nos a compreender a severidade do sofrimento deste servo de Deus. Estes homens chegam de longe e, vendo a severidade do sofrimento deste servo do Senhor, se mantêm calados por uma semana. Nós fazemos bem também quando nós, não sabendo o que é que Deus está fazendo na vida de alguém, e se não temos uma palavra bíblica para passar para ela, nós fazemos bem nos manter calados. Não estou dizendo que a palavra de Deus não traz conforto. Um exemplo de que traz, nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde, diante da morte de alguns irmãos da igreja em Tessalônica, Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavras podem confortar, palavras vindas do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, certamente são palavras vindas do Senhor que trazem conforto a servos do Senhor que perdem um ente querido que partiu então para a glória, para estar com Cristo, onde está num lugar que é incomparavelmente melhor. O grande servo de Deus, Martinho Lutero, enfrentou dias de severas dificuldades em 1525. Foi um alemão, um servo de Deus, usado por Deus para trazer a Bíblia Sagrada ao povo numa época de escuridão. E naquele ano, 1527, uma doença severa atacou e atravessou o país da Alemanha, tirando muitas e muitas vidas. Muitos dos seus alunos e cidadãos da cidade de Wittenberg fugiram para ver se escapavam desta doença. Mas Lutero decidiu que era a vontade do Senhor que ele ficasse. Teve que cuidar de muitos doentes. A sua esposa estava grávida e doente. Um filho quase morre. A responsabilidade era imensa. Foi neste tempo, então, que ele escreveu as seguintes palavras, que se encontram no Cantor Cristão, no hino 223. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo trance agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo
por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Especialmente diante de compreendermos um pouco da circunstância que este homem enfrentava ao escrever estas palavras de confiança no Senhor, somos levados a admirar a fé deste servo do Senhor. E tal foi como nós temos visto hoje também no caso deste grande servo de Deus que é Jó. O livro de Jó não nos explica com uma palavra bem clara o porquê daquilo que Jó enfrentou e atravessou nesta vida, as imensas dificuldades. Mas uma coisa o livro deixa claro: tudo isto veio com a permissão do Senhor. O livro deixa bem claro a soberania de Deus. Nada está fora do seu controle. Tudo que ocorre nesta vida está debaixo do poder dele. Com certeza, nós, com as nossas grandes limitações, mudaríamos muita coisa se fosse dado a nós o poder de assim fazer. Mas, tendo a certeza de que Deus está no trono, tendo a certeza de que toda a criação está sob o seu domínio, nós podemos, e não somente podemos, mas devemos confiar nele. Nós podemos confiar nele, sabendo que ele tem o poder de tirar estas coisas quando ele bem quer. Senhor, nós te damos graças por este servo do Senhor. E talvez muito bem seja que uma parte do seu propósito em ter deixado esse servo do Senhor sofrer tanto foi para que ele servisse de exemplo para nós, enfrentando dificuldades que certamente são menores do que as que ele enfrentou, porque é difícil imaginar que alguém enfrente dificuldades maiores do que ele enfrentou, mas atravessou isto confiante em ti, submisso à tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, então, a mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo nesta vida, ajuda-nos a apoiar a nossa confiança na certeza de que tu és soberano sobre os céus e a terra. E tudo isto nós suplicamos no nome querido e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela atenção. Que Deus vos abençoe com confiança nele. Ele merece.